E aí, criativos? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz essa arte de uma festa do branco, né? Essa white party aqui. Nessa arte eu quis utilizar bastante elementos, né? Bem diversificados mesmo, fazer uma coisa assim, uma arte bem abstrata no caso, né? Então eu quis utilizar todos os elementos bastante branco, porém, né? Utilizando também com sombras e alguns detalhes e uma corzinha também para dar aquele tchan na nossa arte. Beleza? Vamos lá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, primeiramente, né, os assets que eu usei para essa arte, né? Obviamente que eu fui pegando essas imagens no decorrer da criação da minha arte, tá? Aqui eu já vou ter todas elas que eu utilizei, mas foi durante o processo da criação da minha arte que eu fui escolhendo elas. Porém, algumas eu já tinha em mente que eu queria utilizar, né? Então aqui eu tenho um quadro, eu tenho uma pomba, eu tenho aqui esse dragão. Esse dragão foi uma das primeiras que eu queria estar utilizando para essa arte. Eu tenho aqui novamente uma estátua e eu tenho aqui também essa fumaça aqui, né? Que depois eu vou mostrar certinho para vocês como é que eu fiz o processo de tratamento de cada uma, ok? Vamos lá então. Então aqui ó, eu vou iniciar aqui pelo quadro, tá? Pela moldura de quadro que eu já tinha. Essa moldura aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, eu já consegui ela já no branco, tá? Então, muitas das imagens que eu vou conseguindo para fazer as minhas artes, eu também já vou pensando na praticidade, de que eu sei que eu vou encontrar ela já no branco, então eu não vou me estressar em procurar, né, num outro estilo, de alguma outra cor, que vai me otimizar mais tempo, tá? Então aqui eu já encontrei ela no branco e aqui eu vou mostrar o processo de que eu fiz aqui para eu deixar ela nessa coloração que eu queria aqui, porque ela não veio com esses tons aqui, tá? Então aqui, ó, deixa eu só te retirar aqui todas, aqui os meus filtros, beleza? Aqui, eu gosto sempre de iniciar aqui, ó, porque eu queria tirar um pouco desses tons aqui mais escuros, então eu uso os Shadows e Highlights, tá? Eu vou vir aqui então, Image, Adjustment, Shadows e Highlights, tá? Nesse carinha aqui, ó, eu vou estar conseguindo, ó, suavizar todas aqui, ó, as sombras, luzes e tudo mais, tá? Foi isso, esse é o processo que eu comecei, né? Eu iniciei aqui para minha arte. Então, eu já vou setar ele aqui, ó. Ó, pode ver que ele já suavizou bastante os detalhes mais escuros, deixou os claros não tão claros, tá? Para ficar tudo mais em harmonia. Eu gostei, eu não queria deixar esse tão branco, tão cinza aqui chapado. O que que eu fiz? Eu botei uma coloraçãozinha nele, ó, pode ver a diferença dele, ó. Ele tem um tonzinho aqui, ó, de azulzinho, né? Eu joguei um pouquinho de ciano nele, tá? E o que que eu fiz? Eu vim aqui, Image, Adjustment, Hue, Saturation. Ó, aqui eu consigo, ó, tá trazendo um pouquinho de cor aqui, ó. Eu boto o modo Colorize aqui, ó. Consigo tá trazendo um pouquinho de cor aqui para minha imagem, tá? Então eu utilizei ele aqui, ó, e cheguei nesse tonzinho aqui, ó, que eu coloquei um pouquinho de azul, tá? Ele é bem pouquinho mesmo, mas ele já deu essa característica de não ficar tão cinza, tá? Usei o Selective Color, tá? Por que que eu usei o Selective Color? Pode ver aqui a diferença da minha imagem aqui, ó. Nesses pontos aqui, ó, mais pretinhos aqui, ó, mais escurinhos aqui, ó. Eu usei o Selective Color para justamente tirar ele, ó, tá? Vou mostrar aqui ó, como é que eu fiz. Só para vocês verem aqui, para chegar no Selective Color, eu vim aqui em Image, Adjustments, novamente, tá? E fui aqui, ó, Selective Color. Eu vim aqui, então, ó, Selective Color, pode ver que aqui, ó, em todos os canais aqui, a maioria eu não mexi. Eu vim aqui justamente no preto, ó. Que é nesse carinha aqui que eu vou conseguir, ó, aqui no canal de Black mesmo, ó, eu consegui retirar esses tons ali mais escuros, ó, e deixar ele bem suave mesmo, tá? Ficou bem legal. E depois eu apliquei o Smart Sharpen, que é para o quê? Olha só, para dar esse detalhezinho aqui, ó, ele fica um pouquinho mais detalhado mesmo, tá?
Então, como é que eu faço para utilizar ele? Eu vim aqui em Filter, aqui ó, Sharpen, Smart Sharpen. E aí aqui vai ter a configuração dele, ó, para deixar ele mais nítido, né? Você vai aprimorando aqui em todos os canais aqui até chegar o desejado de vocês. Beleza? Então aqui o meu quadro já ficou pronto. Eu utilizei uma mão ali, né? Vocês podem ver, ó. Só que para eu utilizar essa mão, ó, o original dela é esse aqui, tá? Ela é uma mão normal, ó, né? Eu sempre gosto de deixar um fundinho aqui junto, sempre para eu ver se não tem nenhum detalhe que eu preciso aparar aqui. E aí depois eu vim trazer ela pro tom de branco. Como é que eu fiz isso? Sempre quando eu quero tirar totalmente a cor de um objeto, eu gosto de usar o Black White, tá? Novamente, a gente vai lá em Made, Adjustment, Black White. Ele já vai transformar em preto e branco. Porém, assim, ó, tem esses tons mais escuros, tem os tons mais claros. Porém, ele vai estar trabalhando com os canais das cores originais. Como eu sei que na minha imagem eu tinha bastante tons puxando para o vermelho e para o amarelo, ó, se eu mexer nesses tons aqui, ó, ele já vai mudando aqui, ó, a tonalidade, né? Por exemplo, dos tons mais escuros e mais claros, ó. Tá? Então vai ser nesse canal aqui, principalmente, que eu já vou conseguir deixar com as tonalidades que eu gostaria. Então eu vim aqui e eu já deixei ele, ó. Aqui já tem ele praticamente quase pronto, tá? Eu fui lá em Selective Color novamente, tá? E eu botei aqui, ó. Pode ver aqui novamente, eu não utilizei praticamente nada aqui, ó. Eu usei os tons de branco mesmo, né? Que eu queria deixar chegar à tonalidade mais próxima aqui já do meu quadro aqui da moldura, né? Aqui eu utilizei também aqui, ó, uns tons neutros e os tons aqui, só os tons de preto aqui eu utilizei só um pouquinho aqui, tá? Então eu cheguei nessa tonalidade aqui dos meus tons claros e escuros para combinar com o quadro aqui. Utilizei também novamente, Smart Sharpen, para deixar um pouquinho mais nítido também e deixar aqui bem harmonizando aqui com o meu quadro. Eu queria colocar então esse planetinha aqui, né? É uma imagem que eu já tinha baixado também. Aqui eu coloquei aqui, ó, Hue Saturation. O Hue Saturation porque eu quis deixar uma outra tonalidade para ele, ó. Pode ver que a saturação dele aqui, ó, levei ao máximo e a coloração aqui eu só fui mudando um pouquinho para eu chegar no tom do laranja que eu estou utilizando em toda a minha arte. Aqui eu gostei também que eu queria deixar um efeitozinho aqui ao redor com uma luz do mesmo tom aqui desse laranja. Eu utilizei o Alter Glow, tá? Ó, pode ver que aqui ele vai deixar, ó, como se fosse uma luz aqui na minha mão, tá? Então, para eu utilizar isso aqui, eu cliquei duas vezes aqui, né, no Layer Style. Eu vim aqui, ó, Alter Glow, aqui, ó, esse carinha aqui. E botei o Blend Mode com Overlay, tá? Isso aqui é tudo teste na hora que vocês vão fazendo, vão ajustando. Não é toda a imagem, não é todo o Alter Glow que eu vou utilizar em qualquer objeto que vai ficar certinho, não. Às vezes o Blend Mode muda, às vezes a opacidade vai mudar, às vezes o tom aqui da cor também vai mudar um pouquinho, tá? Então isso não é uma regra e não é um padrão, ok? Isso foi somente para esse caso aqui. Ok, utilizei então meu planetinha aqui que eu estava querendo. Agora eu vou para estátua, né? Aqui, a estátua, então eu também tinha ela já aqui, ó, já recortadinha. Pode ver que ela tem bastante tons bem escurinhos também, como lá no meu quadro, tá? Na minha moldura. Aqui eu também utilizei, vamos aqui, ó. Eu utilizei o Shadows e Highlights. Pode ver que ele já mudou bastante. Deixa eu só tirar esses aqui, depois eu explico esse aqui. Shadows e Highlights, a mesma coisa aqui, ó. Image, Adjustment, Shadows e Highlights, tá? Utilizei esse carinha aqui também, novamente, para deixar com a tonalidade de tons, né, o contraste aqui conforme eu queria. Usei Selective Color. Ó, aqui foi novamente, foi nos tons de branco que eu utilizei. Os neutros.
e os pretos, tá? Isso aqui é tudo canal por canal. Eu não tenho como pegar e só passar isso aqui para todas as imagens. Não, eu tenho que vir realmente aqui fazer um por um desses aqui, tá? Não existe magia nesse tratamento de imagem individual. Utilizei o Hue Saturation aqui também, ó, porque eu quis deixar ele com uma tonalidadezinha também parecida já com as minhas outras, tá? Sempre cada imagem, nessas composições, cada imagem que eu vou adicionando, eu sempre tenho que tentar deixar o mais parecido possível com as outras imagens também. Mesmo que seja um tonzinho bem fraquinho de azulzinho, mas eu tenho que deixar ela bem parecida. No final vai dar sempre um resultado bem melhor, tá? Aqui eu utilizei também novamente, ó, o Smart Sharpen aqui, tá? Para deixar aquele lance de nitidez um pouquinho mais contrastado também, que ficou bem legal também o resultado. Aqui eu só criei então um retângulozinho em cima, com o mesmo laranja, de tons de laranja que eu estava utilizando em toda a minha imagem. Utilizei o Blend Mode de Multiply aqui para ele deixar esse transparente aqui. E aí eu só criei uma layer em cima com o mesmo tom de laranja, porém aqui com Blend Mode já de Screen, tá? Para dar esse tom de luz mesmo, ó. Tá? Isso é tudo a criação na hora, tá? Eu gostei desse efeitozinho do retângulo com com essa luz em cima, foi de alguma outra arte que eu vi em algum outro portfólio e tal, e eu gostei, quis trazer aqui para essa minha arte. Bom, aí foi acrescentado também, então, esse pombo, tá? O pombo é o mesmo lance, ó, eu fui lá em Image, Adjustments, aqui eu utilizei aqui o Black e White novamente, ó. Pode ver, ó, ele tinha tons amarelinhos e tudo mais, porém eu quero trabalhar ele só com alguns canais. Então eu trabalhei aqui no Black e White novamente, utilizei o Selective Color. Ó, no Selective Color mesma coisa, eu fui lá nos tons de branco, nos neutros e aqui de preto. Tá? Até eu também já chegar, pode ver que ele já está bem parecido com todas as outras imagens também. Utilizei o Smart Sharpen para deixar aquele detalhezinho um pouquinho mais forte também, deixar ele mais nítido. Utilizei o Hue Saturation, aqui ele é bem pouquinho mesmo, tá? Que eu utilizei meu Hue Saturation mesmo. Foi questão assim, ó, pode ver aqui, ó, a porcentagem aqui é bem pouca, tá? Eu só saturei um pouquinho mais mesmo nessa imagem aqui que precisava. E eu utilizei o Drop Shadow, né, para botar uma sombrinha, que eu quis botar uma sombra nesse carinha aqui. Ah, e aqui eu também utilizei um pouquinho de Levels, ó, para deixar ele um pouquinho mais claro também, para sobressair os tons mais claros e os tons menos escuros, tá? Aqui eu fui, então, Image, aqui, ó, Levels, tá? Nesse carinha aqui, ó, você consegue, ó, deixar ele tanto mais claro, mais escuro, tá? Vai depender aí do seu gosto e da sua composição também. E agora, aquele dragãozinho, né, que eu tanto queria utilizar nessa minha imagem, ó, pode ver que aqui eu utilizei ele dentro de uma pastinha, por quê? Porque aqui, ó, eu utilizei efeitos. Se eu tivesse utilizado esses efeitos e simplesmente ter botado uma máscara nele, ele ia cortar alguns dos meus efeitos. Então eu gosto de estar colocando ele dentro de uma pastinha, tá? E eu utilizei essa máscara aqui, ó, para dar esse efeito aqui, ó, de ele estar passando por dentro aqui, ó, da minha moldura, tá? Porque o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a minha moldura, né, que está aqui atrás, eu cliquei com o botão Ctrl e cliquei em cima aqui, ó, da minha imagem. Pode ver que ele vai fazer a seleção aqui, ó. E aí eu simplesmente fui lá na minha pastinha aqui, eu criei a máscara aqui, ó. Aí foi criada essa máscara. E aí eu só cheguei nessa minha máscara, peguei a borrachinha, fui lá e apaguei aonde eu não queria que aparecesse, tá? E aí deu esse efeito de que tá passando por trás, tá? Ó. Beleza? Então, aqui eu novamente comecei aqui, ó, com Black e White, tá?
para eu deixar ele já no preto e branco. Trabalhei os canais individualmente, como nas outras imagens, para eu chegar nesse tom aqui. Eu quis utilizar também um pouquinho de shadows e highlights também. Tá tudo ali no Image Adjustments. Utilizei aqui, ó, Selective Color. Ó, o Selective Color já deu, ó, um contraste bem diferente. Ó, ele deixou já bem mais parecido com todas as outras imagens ali atrás. E utilizei o Smart Sharpen também para dar aquela nitidez maior para minha imagem. E aí aqui ficou pronto então o meu dragão. Agora eu fui lá para aquela fumacinha. Eu não quis colocar uma fumaça padrão, um dragão e tudo mais. Pode ver que essa aqui ela é uma fumaça diferente, tá? Então ela veio com essa coloração aqui também. Então eu quis deixar ela, né, agora aqui com os tons de laranja também. Porém, eu não queria deixar com esse formato aqui, tá? Nesse caso aqui, o que eu comecei aqui, ó, utilizei Shadows e Highlights para deixar ela um pouquinho mais clara, o Hue Saturation para eu já colocar na tonalidade do laranja que eu estou utilizando aqui já no meu trabalho, um Smart Sharpen aqui para deixar um pouquinho mais nítido também. E eu utilizei aqui nessa fumaça, então, eu utilizei o efeito Puppet Warp, tá? Ele se encontra aqui, ó. Você vai vir aqui em Edit, Puppet Warp, tá? Você vai clicando, né, em pontos da sua imagem, onde você quer moldar, e você consegue estar fazendo... Aqui ele não vai aparecer certinho, porque ele já está dentro de uma máscara, tá? Mas aqui é só você vir aqui e modificando os pontos, ajustando, que você consegue deixar ele no formato que você quiser, tá? Então aqui, ó, eu fiz aqui, eu só fui adicionando os pontos nele e fui aqui ajustando para ele ficar redondinho como está aqui. Beleza? E depois aqui, ó, eu criei algumas layers acima dessa minha fumacinha com um Blend Mode Screen, que eu queria estar colocando esse tom aqui, ó, para deixar como se fosse uma luz em cima dele, deixar um pouquinho mais de brilho, tá? Aqui em cima do meu planetinho eu também utilizei mais um, ó, que eu queria deixar ele um pouquinho com mais luz. Então essa aqui foi a composição, então, né, o tema principal dessa minha arte. E aí depois eu fui adicionando as informações, né, da minha arte. A data, aqui mais um carimbinho, aqui com umas informações, aqui os textos, line-up, o logo da casa, algumas informações, as agências e o nome do evento. E esse nome do evento aqui, eu trabalhei um estilo 3D dele, tá? Como é que eu fiz esse 3D? Na real, ele aqui, ó, ele foi de um mockup que eu baixei na internet, eu busquei lá alguma coisa, como você pode buscar sempre assim, como text mockup. Você vai aparecer bastante assets gratuitos, tanto até do FreePic também tem gratuito, tá? Alguns desses aqui. E aí eu utilizei ele, eu botei o logo, né, do evento, então nesse mockup, e depois eu só fui alterando aqui algumas informações dele, aqui como Hue Saturation, Shadows e Highlights, aqui ó, né, eu fui ajustando, botei sombra nele aqui ó, para deixar como eu queria, beleza? Ah, e aqui ó, aqui depois no final eu adicionei então aqui ó, um textozinho, né, porque eu queria dar ainda um pouquinho mais de elementos, né, para essa minha composição, e adicionei aqui também esses vetorzinhos aqui, ó. Pode ver que todos eles eu tô sempre trabalhando aqui em Smart Object, porque se você precisar aumentar, diminuir, ajustar para algum outro formato, vai ser bem mais fácil. Beleza, galera? Gostaram? Deixa aí um joinha, deixa um comentário e até a próxima.